Convidamos, para iniciarmos a parte prática, o professor mestre Luiz Antônio da Silva. Convidamos também para a simulação de atendimento terapêutico familiar com ênfase no comportamento suicida, a especialista em terapia familiar Ana Cristina Pereira Conceição, o aluno pós-graduando Jorge Freitas de Souza e a aluna pós-graduanda Jussiane Aparecida Alves Oliveira. Recursos utilizados na simulação: técnicas do psicodrama, espelho e cadeira vazia, de Jacob Levi Moreno, e técnica de enfrentamento emocional, transgeracional. Nós vamos trazer essa representação que o professor Luiz vai tocar como terapeuta, porque ele que atendeu, tá? Que é a história. O Luiz Antônio, o terapeuta, ele atendeu o João e os seus irmãos. O João, que é o suicida em potencial, paciente identificado de 44 anos, a irmã Maria do Rosário, que vai ser a Jussiane, o João, que vai ser o George e a Jussiane são alunos do curso de terapia familiar do Cefatef, mas são advogados, pedagoga, são pessoas que já são formadas e já atuam nessa área também. E o irmão, que é o Pedro, de 50 anos, que vai ser representado pela Ana Cristina, que também é terapeuta de família, também coordenadora e orientadora do Cefatef, e o Luiz Antônio, que vai estar tocando o caso. Não vão aparecer, mas a gente vai falar principalmente sobre a perda da mãe, né, desse paciente, a dona Angelina, que morreu quando ele tinha 4 anos de idade, então 40 anos aí, e os tios maternos, que esse rapaz, João, ele começou a ser criado pelos tios maternos. Vou passar para o professor Luiz para ele explicar um pouquinho a história dessa família e como vai se lidar o atendimento. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu vou contar um pouco do caso para representar algumas situações que foram realizadas durante o atendimento. A família me veio encaminhada por uma indicação. O caso todo gira em torno do irmão mais velho, né, no caso, João, ali representado como paciente identificado, e a queixa principal era o cuidado dos 2 irmãos em relação ao João. Qual é a história da família? A história da família vem de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena, muito conhecida, enfim, para eles. E numa situação muito específica, o João estava em casa, pequeno, com 4 anos de idade, pediu à mãe de uma maneira, enfim, ele começou a chorar, tal, pedindo à mãe. A mãe sai do trabalho, sai empregada doméstica, enfim, sai do trabalho, vem para casa, cuida do menino porque está chorando e tem um infarto na frente dele e dos irmãos. Esse é o princípio da história. Então, a queixa veio em função da segunda internação que o João passa pela, inclusive, tentativa de suicídio pela ingestão de comprimidos e álcool ao mesmo tempo. Dentro desse histórico de vida dele, assim que a mãe falece, os 2 irmãos mais velhos foram levados para um abrigo e ele ficou ao cuidado dos tios. A alegação dos tios é que não tinha condições financeiras de cuidar de todos os irmãos. Nesse momento, desencadeia todo o processo que foi trabalhado na terapia, que resultou na tentativa de suicídio. Na trajetória de vida dele, no cuidado com os tios, ele sofria todo o preconceito existente de ser aquela criança que é cuidada, né? E o tempo todo ele era lembrado de que se a mãe não tivesse morrido, ele não estaria naquele lugar, que eu estou cuidando de você porque sua mãe morreu, imputando diretamente a morte que ele já viu acontecer em função de ter pedido auxílio da mãe e a mãe ter falecido na frente. Esse é um dos sentimentos que gera nele. Primeiro, o sentimento de culpa pela morte da mãe. Depois, a rejeição dos tios e a culpa também atribuída a ele. E tem um outro dado nessa história. Ele achava, e é muito curioso a fala dele, a fala durante a terapia, é que ele dizia o tempo todo que os irmãos tiveram mais privilégios que ele. Quais privilégios? Os irmãos ficaram juntos e ele ficou separado. Então, era mais um motivo dele ser culpado e castigado por aquilo que ele passava. Então, além de toda a humilhação que ele vivia dentro da casa dos tios, ele resolve, num determinado momento, por volta de 13, 14 anos de idade, fugir da casa dos tios e vai viver nas ruas. E aí ele tem o primeiro contato com o cigarro e com o álcool.
né? Ele passa aproximadamente 3 anos, 2 ou 3 anos em vivência de rua, de abandono, e ele reencontra novamente os irmãos. A história do reencontro nós não trabalhamos na terapia, mas, segundo dizem, os irmãos já tinham saído do abrigo. E aí, outro fato curioso. Que ele traz isso para a terapia. Eu fui cuidado pelos meus tios e não tive incentivo para estudar, para ser alguém. Os meus irmãos que ficaram em abrigo tiveram mais chances do que eu. Então, ele também se colocava nessa condição de inferioridade. A família acaba se juntando, os irmãos já estão numa condição, saíram do abrigo, os dois, estão numa condição de vida melhor e a família vai viver junto, que é onde ele volta a estudar, ele faz a trajetória de vida dele, os irmãos se casam, a irmã do meio, ela vive uma relação, união estável, mas não é casada, e moram todos no mesmo quintal, né? Todos dividem o mesmo espaço. Ele vai estudar, ele faz faculdade, ele se torna um funcionário público, e aí começa a consequência do álcool, que é onde ele tem a primeira internação por conta do alcoolismo. Estou contando bem rápido, mas isso demorou um século para acontecer na terapia. Quando vem a primeira internação, os irmãos já ficam preocupados com o estado de saúde dele. E a vida segue, ele continua sendo usuário de cigarro, que isso ele não abandona, e aí, exatamente no dia 4 de agosto, exatamente quase 30 a 40 anos que a mãe morre, ele tenta o suicídio. A data é simbólica. E é muito curioso, né, eu gosto da palavra curioso desses eventos, porque a maioria, ou quase boa parte da tentativa de suicídio ou suicídio, ela está ligada a um evento. Ela tem uma marca, ela tem um registro. E, para ele, esse registro foi o dia que a mãe morreu. Então, é o dia que eu dou fim à minha vida. Ele já vinha de ingestão de álcool, tinha momentos em que ele ficava 3 ou 4 dias sem dar sinal de vida, a família tinha que arrombar a porta para entrar dentro da casa, e ele foi encontrado 6 horas depois nessa situação, já desacordado, tomou benzodiazepínico com o álcool. Então, o efeito disso a longo prazo seria um coma e, efetivamente, a possível morte. E, a partir daí, ele foi internado novamente, e começou a fazer a prescrição de remédios psiquiátricos para tratar da depressão, do alcoolismo e a questão do suicídio. É nesse contexto que ele aparece no consultório. Tudo bem? Rapidinho, porque agora vem para resolver 2 questões do atendimento. A primeira é a culpa que ele traz em relação à morte da mãe. Quem é essa mãe? E o interessante do processo é que eu pedia uma foto da mãe e ele não conseguia pegar na foto. Os irmãos trabalhavam isso de uma maneira mais tranquila, também tinham essa perda da mãe, mas não tinha a culpa que ele tem. Então, para os 3 irmãos, tem a questão de perder alguém como referência e principalmente na frente. Então, o primeiro exercício que nós fizemos foi trabalhar esta culpa, esta despedida e esta aceitação dessa mãe. Para quem faz terapia sistêmica, vocês sabem que nós utilizamos aqui de vários recursos dentro do processo da terapia sistêmica. E muitas vezes, né, em aula nós falamos isso assim, olha, nós mostramos alguns exercícios básicos, alguns exercícios que funcionam e que podem ser repetitivos, mas alguns a gente tem que criar. E, neste caso, foi um exercício adaptado para a situação. Então, o que nós vamos representar aqui agora é a despedida da mãe e a culpa em relação ao evento. Tudo bem? Então, nós já estamos trabalhando já há um tempo dentro da sessão a questão da relação de vocês 3, e tem um ponto que nós precisamos trabalhar aqui, que, infelizmente, aborda o dia do falecimento da mãe de vocês. Eu sei que é difícil tratar desse momento, inclusive fazer essa representação de quem é essa mãe e qual simbolismo essa mãe tem para cada um. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês 3? Nós vamos fazer uma atividade aqui, que é a representação da cadeira vazia, como nós chamamos, que é uma técnica. Eu vou fazer uma representação física e simbólica da mãe de vocês. E eu gostaria que vocês colocassem os sentimentos que vocês estão tendo
e demonstrassem o que efetivamente vocês gostariam de dizer para esta mãe, inclusive no evento quando a sua mãe veio a falecer. Tudo bem? Agora, aquele momento de pausa teatral, né? Para fazer a representação simbólica da mãe, quando eu pedi a foto da mãe, eu pedi um retrato da mãe deles, efetivamente uma foto da mãe. E essa mãe teve a representação na cadeira. Então, é esse exercício que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Fiquem à vontade. Mãe, senti muito a sua falta em todos os momentos da nossa vida depois da sua ida. Só que eu também sei que não foi porque você quis. Tudo ficou mais difícil. Foi muito triste o dia da sua partida. Nós termos que ter sido separados um do outro, cada um para um canto. Nem tudo no abrigo foi bom, mas eu consegui hoje ser o homem que eu sou. E nunca, em nenhum momento, eu esqueci de quem a senhora é e está sendo para mim como referência de vida. Eu agradeço por tudo que a senhora fez, inclusive de no último dia da sua vida estar com a gente. Hoje eu sei, demorou, mas eu sei que foi bom a senhora estar com a gente naquele momento. Obrigado. Mãe, como foi difícil aquele dia que a senhora morreu. Todos os dias eu me lembro como ficou difícil a nossa vida depois que a senhora se foi. Mas eu sei que a senhora fez o que a senhora pôde por nós. Foi muito difícil ficar separado, a nossa família. Mas eu sei que a senhora fez tudo o que pôde por nós. E eu sinto muito a sua falta. Desculpa. Nos últimos 40 anos eu fico me perguntando por que eu fui chamar pela senhora e era melhor não ter nascido. Eu não sei porque eu fiz aquilo, mas eu queria a senhora perto de mim e eu não sabia que ia acontecer aquilo, eu não tinha noção que ia acontecer aquilo. Sair de casa, ficar com os tios que não gostavam de mim, me lembravam todo dia que fui eu que matei a senhora, de que todo dia era eu que podia matar um deles, né? Já que eu matei minha mãe, porque eles não podiam morrer também. Então, todo dia eu ia dormir com medo, com saudade dos meus irmãos, sem entender bem o que estava acontecendo. E eles nunca me deixaram esquecer do que aconteceu. Nunca. Até que um dia eu disse que não ia aguentar mais e fui para a rua. E morar na rua é difícil, porque
eu já não tinha ninguém antes. Morar na rua foi pior ainda, porque você depende de que alguém queira te dar alguma coisa. Eu dormi no frio, eu tive fome, eu tive medo. Só eu sei o que eu passei. E beber cachaça é o que esquenta a gente, né? E o pessoal paga pra gente beber, né? Quantas vezes eu não fui pedir um refrigerante ou um copo d'água e um velho falava, eu pago pinga pra você, você quer? Eu falei, quero, não tenho nada pra beber mesmo. Mas vai ter que beber de copo cheio. Eu falei, tá bom. Aí eu bebia. E aí me fazia dormir. E eu só queria ir embora desse mundo. Tipo assim, eu matei minha mãe. Não tem mais ninguém por mim. A gente começou. E graças a Deus eu consegui encontrar os meus irmãos que não tiveram que passar por que eu passei. Eles foram viver a vida deles. Eu estava na rua quando aconteceu. E eu não pude ser como eles são. Eu não pude estudar. Nunca tive uma família. Eu nunca pude dar um neto para a senhora. A Rosa e o Pedro fazem o que podem por mim. Então, com a ajuda deles eu voltei a estudar. Consegui um emprego. Mas eu nunca deixei de pensar que... Por que eu estou no mundo? É só para sofrer? Há 40 anos eu levanto de manhã e não consigo entender por que eu estou aqui. Só estou vivendo? Porque eu lembro dos meus tios fazerem o que faziam comigo todos os dias. Até hoje. E eu bebo para esquecer. E a minha vontade é que eu bebesse e nunca mais acordasse. E acabasse com isso, de uma vez. E eu não tivesse mais que enfrentar todos os dias. E me olhar no espelho e perguntar, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Teve uma vez que, mãe, eu bebi demais. Bebi e eu só queria que isso acabasse. Eu só quero que isso acabe. E aí, perto do serviço, é uma avenida bem movimentada. Eu só me lembro de sair do boteco e os caras gritam, oh, onde você vai? E eu caminhando no meio dos carros. Eu só queria que isso acabasse. Eu lembro também uma vez, mãe, que eu bebi e eu continuo querendo entender por que eu estou aqui. Moro sozinho. A Rosa e o Pedro moram junto, mas cada um tem sua vida e... Eu queria que a senhora estivesse junto comigo. Para eu poder pedir perdão para a senhora. Eu não queria fazer o que eu fiz. Me desculpa. Eu não queria que a senhora morresse. Eu não queria que a gente fosse separado.
Eu só quero que essa dor passe. Ai, eu sinto saudade da senhora, mãe. Aproveite que a sua mãe está aqui na sua frente. E o que é que você gostaria de falar para ela em relação a quem ela foi na sua vida? Como eu não tenho nada, ela é tudo. Diz para ela. Mãe, a senhora é tudo para mim. Porque eu não tenho nada nesse mundo. Nada. E quando eu for embora, acho que vai ser um alívio para um monte de pessoas. O que você gostaria de ouvir da sua mãe nesse momento? Que você é meu filho amado. Que você é importante. E que tudo na vida tem um tempo. E que você é tão importante quanto seus irmãos. Em qual momento você acha que a sua mãe não te colocou como importante? Pois ela até voltou para casa para cuidar de você. Ela fez isso por te amar. Ela fez isso de preocupação, de cuidado e de carinho. Mas eu só tinha 4 anos. Ela fez porque ela é mãe e ela foi cuidar de você. O fato da sua mãe ter morrido de um infarto não é uma culpa sua. Ah, é? Sim. O fato de você ter visto a sua mãe morrer pode ter te atribuído, sim, uma dor. Mas não necessariamente a culpa é sua. Então por que meus tios ficaram falando isso durante 9 anos? Todos os dias eles me lembravam disso. Todos os dias. O que você acha que os seus tios fizeram com você? De verdade? Sim. Eu não sei. Eu não era querido lá. Tanto que quando eu fui embora, ninguém foi atrás. Você entendeu? Eu acho que eu era um peso. Você acha que com os seus tios você não foi cuidado também? De apanhar todo dia, não. Isso não é cuidado. E quando eles te batiam, o que eles falavam para você? Que eu não ia matar eles como eu fiz com a minha mãe. E esse sentimento gerava o que em você? Confusão. Por quê? Porque eu não quis matar minha mãe. E nunca quis matar ninguém. Se alguém tem que morrer, que seja eu, porque sou eu que passo por isso todo dia. Sou eu que acordo de manhã e me olho no espelho e não consigo entender por que eu estou em pé. Sou eu que vou trabalhar e... Eu trabalho porque senão não tem comida na mesa, eu não como. Mas a minha vontade não era trabalhar. Minha vontade era ficar num canto quieto. A rua, por mais louco que seja o que eu vou dizer, a rua é onde o lugar onde ninguém te cobra de nada. Você fica lá. O problema da rua é que você está lá e ninguém olha para você também. É um abandono que é um lugar que você conhece. É o Isso. abandono da mãe, é o abandono dos tios e também é o abandono da rua. Esse sentimento é conhecido para você. Sim. Infelizmente é. E por conta disso, você abandona o amor que a sua mãe te deu durante os 4 anos, que ela esteve viva durante a sua vida, que ela veio a ter um infarto, que não é responsabilidade de uma criança, e você se culpa por isso. O mesmo abandono que fez com que você tirasse a sua própria vida. Doutor, por mais estranho que pareça, eu não vi... Eu queria que a minha mãe estivesse perto de mim, porque falar o que é o amor é uma coisa.
Eu não me lembro dela me abraçando. Eu não me lembro disso. O que é que você se lembra, então, da sua mãe? Que carinho, que afeto, que demonstração de afeto você se lembra da sua mãe? Eu lembro dela fazer comida. Eu lembro dela dormir com a gente, às vezes, para me fazer dormir, mas Qual memória fica mais? O abraço do dormir junto ou o gosto da comida? dormir junto. Dormir junto. Como era o carinho do dormir junto? Era quente. Era quente? Quente como? Era um calor que era bom, assim, estar junto. Você se sentia acolhido, Muito. amado, Bastante. protegido? Sim. Diz para sua mãe. Ela está na sua frente. Agradeça porque ela te ensinou. Que é essa memória que você tem que guardar. Eu queria que a senhora estivesse aqui para me abraçar. Como a senhora fazia quando eu era pequeno. Porque depois que a senhora foi embora, mãe, só foi porrada. De tudo quanto foi lado. É esse abraço que você lembra? Sim, É o mesmo carinho, é o mesmo afeto? sim. Era o que eu queria ter a vida inteira. Você está tendo a oportunidade de ter agora. Mas eu queria minha mãe junto. Infelizmente, a sua mãe não está não só para você, mas ela não está para vocês três. Mas eu queria mais. Essa dor, infelizmente, você vai ter que aprender a conviver, porque a mãe não está presente desde os seus 4 anos. Mas ela pode ser substituída pelo abraço, pelo carinho, pelo afeto que você conseguiu reconquistar com os seus irmãos. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Infelizmente, não vai ser fácil, porque é uma dor que não tem como ser tirada. Mas é uma dor que, enquanto você alimentar, a única pessoa que vai sofrer é você. E você sofreu isso fisicamente. Então, o encarar um novo processo de vida, encarar um novo recomeço, perceber que agora, neste momento, você não vai recuperar o seu passado, mas você pode seguir daqui para frente tendo um outro tipo de afeto, um outro tipo de amor, que não substitui o da sua mãe, mas que te fortalece, talvez, para recuperar o que você perdeu. Mas eu queria encontrar um sentido nisso tudo. Uma coisa de cada vez. Pode ser? Tem outro jeito? Tem. Sempre tem. Como eu digo, sempre é uma questão de escolha. Eu só queria que a dor acabasse. Ela vai. Ela vai. Do mesmo jeito que ela demorou para perfurar e machucar, ela vai curar. Não tão rápido, mas ela vai curar. Vamos tentar, né? Obrigado. Obrigado.